Esquece só por um segundo qualquer teoria sobre sistema de contrabando que você ouviu aí do GTA 6, porque a história que eu vou te contar hoje não surgiu de nenhum vazamento, e sim de um fato histórico documentado, ou seja, aconteceu de verdade, na região exata onde o jogo vai se passar. E ela explica melhor do que qualquer trailer do GTA 6 o porquê que esse jogo é sobre contrabando. Já chega deixando o like pesado, porque esse vídeo vai te revelar como a história pode nos mostrar um pouquinho do que a gente vai encontrar no GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, pra entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá no século 20. A região que hoje é conhecida como Miami Beach não possuía luxo nenhum, tá? Na real era bem diferente do que a gente conhece hoje. Era um manguezal danado, um terreno alagado praticamente inabitável. Até que um fazendeiro chamado John Collins tentou plantar alguns vegetais ali, só que o pântano simplesmente engoliu tudo. Até que então chegou o Core Fisher, que é um empresário do ramo automotivo e enxergou uma coisa que ninguém mais via, um potencial turístico da região. E bom, quem já estudou um pouco da história dos Estados Unidos sabe que simplesmente as maiores capitais do país foram construídas pensando nos carros como principal meio de transporte. E com Miami não foi diferente, tá? Eu acho que é bom lembrar que aquela região eram pequenas ilhas espalhadas por ali. Não era uma cidade como a gente conhece hoje. Até que o Fisher financiou uma ponte que ligava a ilha, que seria Miami, até o continente e mandou desmatar todo aquele mangue, drenou toda a areia da baía para criar um terreno firme e ainda trouxe terra fértil, direto de Everglades, como se fosse uma espécie de verniz do paraíso. E não parou por aí não, tá? Ele também comprou um outdoor gigante, bem no meio da Times Square em Nova York, anunciando que o mês de junho seria em Miami, ou seja, como uma forma de atrair investidores pro grande negócio que ele estava pensando. E como vocês devem imaginar, funcionou que é uma beleza. Isso alimentou um chamado boom imobiliário na Flórida, entre os anos de 1924 e 1926, que transformou o que era um simples pedaço de pântano em um dos pontes mais badalados dos Estados Unidos. Olha, só que isso daí, rapaziada, meio que categoriza uma espécie de lobby, né? Que é quando grandes empresários, geralmente pessoas bem relacionadas, conseguem alguns favores oficiais para os seus negócios ir à frente. Só que como todo boom especulativo, esse também teve um grande problema. Primeiro que toda essa região foi construída em cima de uma expectativa, não de um valor real. Até que em janeiro de 1926 começou a desmoronar esse castelo de cartas. Um navio, o Prince Valdemar, afundou bem na entrada do porto de Miami e travou a chegada de material de construção para a cidade inteira. Até que meses depois, um furacão categoria 4 arrasou a região, matando centenas de pessoas e deixando dezenas de milhares desabrigados. E bom, logo em seguida veio a Grande Depressão do mercado financeiro, um marco na história dos Estados Unidos e que poderia ser o início do fim do sonho do Fisher. Mas ó, fica tranquilo que, como vocês devem imaginar, Miami não morreu por aí. Ela na realidade teve que se reconstruir do zero, e foi exatamente dessa reconstrução, nos anos de 1930, que nasceu o estilo Art Deco, que hoje é uma das marcas registradas de Miami. E bom, pra quem não tá ligado, Art Deco é justamente o conceito artístico e arquitetônico utilizado nos principais prédios de Miami. Aquele design com linhas retas, com tons pastéis e que retratam a evolução econômica após a Segunda Guerra. Só que o que antes era visto como um símbolo de modernidade, de progresso e de futuro, acabou virando moradias baratas para aposentados, principalmente entre os anos 50 e 70. A região chegou até a ficar marginalizada, esquecida pelo poder público. De fato, um lugar que ficou conhecido como decadente, bem o oposto do que a gente vê nos dias de hoje. Ou seja, um point de luxo virou literalmente um bairro de idosos abandonados pelo Estado. E é exatamente nesse cenário de decadência que entra o fato histórico que mudou tudo. Em 1980, aconteceu o êxodo de Mariel, onde o Fidel Castro abriu o porto de Mariel em Cuba e liberou qualquer pessoa que quisesse deixar o país. Em 6 meses, aproximadamente 125 mil cubanos atravessaram o Estreito da Flórida em um barco rumo ao continente. Foi de fato o maior êxodo migratório da história de Cuba. Só que aqui que entra um detalhe que a maioria dos vídeos que comenta sobre esse assunto acaba ignorando, que o Fidel Castro aproveitou que toda aquela situação tava rolando para meio que expulsar a
estrategicamente presidiários e pacientes de instituições psiquiátricas, como se fosse uma espécie de limpeza social do regime. E é óbvio que a imprensa da época pegou esse detalhe e inflou para construir toda uma narrativa. Chegou até falar que até 20 mil pessoas possuíam antecedentes criminais. Só que alguns estudos acadêmicos posteriores revelam que esse número real estaria a cerca de 4% do total. Ou seja, apenas 4% desses 125 mil possuíam de fato uma ficha criminal. A grande esmagadora maioria eram de pessoas comuns fugindo de um regime e não de bandidos. Só que, obviamente, o estigma ficou. E olha, esse estigma, ao invés de inibir, na real funcionou como um combustível cultural. Isso porque em 1983 foi lançado o filme Scarface, com Tony Montana. Eu sou Tony Montana, um prisioneiro político de Cuba. E eu exijo meus direitos humanos. Um exilado cubano que chega em Miami durante o êxodo de Mariel e constrói um império do narcotráfico. É óbvio que o filme praticamente cimentou o estereótipo de imigrante cubano criminoso. Só que, por outro lado, não ficou aquele estigma de algo negativo. E sim, acabou caindo na graça do cidadão norte-americano. E bom, dessa mitologia toda foi que surgiu o GTA Vice City, lá em 2002. Só que aí tem uma pegada que pouca gente repara. O Tommy Vercetti, que é o protagonista do GTA Vice City, não é cubano. Na realidade, ele é italo-americano e é ligado à máfia do GTA 3 lá em Liberty City. Então, quem carrega essa herança cubana na trama, na verdade, é o Ricardo Dias, o traficante que o Tommy Vercetti dá um fim lá em 1986 dentro da história do jogo. Inclusive, é ele que é dono da mansão que depois se torna a Vercetti Estate. Inclusive, eu já trouxe um vídeo aqui no canal contando que a mansão do Tommy Vercetti vai estar de volta. Quer entender melhor essa história? Então já clica nesse cardzinho aqui em cima e eu também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas o fato é que a Rockstar já vinha usando de pano desde o GTA Vice City esse fundo histórico de Miami, os points ficando decadente e a decadência virando toda essa rota de contrabando. Tudo isso bem antes do GTA 6. Só que agora vem um ponto que conecta tudo isso que eu tô contando pra vocês. Pra quem já acompanha o canal Sunny Play há muitos anos, desde os primeiros rumores do GTA 6, já sabe do que se trata o Project Americas. E se você não tá ligado, fica tranquilo, porque basicamente esse era o codinome do GTA 6 durante o seu desenvolvimento. E isso acabou sendo confirmado muito tempo depois, através de alguns vazamentos do GTA V e do Red Dead Redemption 2. Mas inicialmente essa informação foi compartilhada pelo portal The Know, pelo Jason Schreier e por alguns outros jornalistas ligados a Bloomberg. Ou seja, fonte de verdade dentro da indústria não faltou. Só que olha, o plano original era gigante. Na real, o GTA 6, segundo algumas informações, poderia ter até 4 protagonistas, 3 cidades e possivelmente seria espalhada por partes diversas das Américas, incluindo América Central e América do Sul. Inclusive, alguns vazamentos antigos incluem relatos que em 2018 a própria Rockstar foi tão a fundo que tentou descobrir quem que tinha vazado essas informações. Acabou descrevendo missões de tráficos voando de Vice City para América do Sul, só que segundo a reportagem da Bloomberg, esse escopo era tão gigante que acabou excedendo o orçamento, além também de não ter tempo hábil com a necessidade de manter o GTA Online funcionando. E pelo que a gente sabe, nos dias de hoje, em 2020, o GTA 6 sofreu um reboot, cortando muitos desses detalhes do modo história e modelando o escopo ao mod do casal Bonnie e Clyde, que é o que a gente conhece nos dias de hoje. Mas ó, se você quer ver mais detalhes do Project Americas, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal comentando sobre ele. Vou estar deixando o link na descrição, vai lá e confere que você vai curtir muito. Mas olha, o que não mudou foi o principal, tá? O DNA do projeto sempre foi relacionado à contrabando entre as Américas, só que o escopo geográfico deu uma encolhidinha, né? Mas a narrativa muito provavelmente ficou. Só que, ó, separando o rumor do fato, o que foi que confirmou nesses vazamentos? Dentro do próprio site da Rockstar e nos trailers, tanto o Jason Duval, que é um dos protagonistas, quanto o Brian Heather trabalha com traficantes locais na região de Leonida Keys. E até o Brian em si é descrito como contrabandista veterano, que usa o próprio estaleiro como fachada. Ou seja, há mecânica de contrabando marítimo, há mecânica de contrabando aérea e ainda tem o esquema de lavagem. Meio que toda a logística para isso funcionar já tá preparada pela Rockstar.
galera. Não é teoria, já tá confirmado. Só que, ó, o que ainda não é oficial é a possível volta de uma facção ligada à Gangue do Dias no primeiro GTA Vice City. Ou seja, um cartel colombiano com a influência espalhada por Leônida. Tá, Sam, mas esse rumor aí de o GTA 6 ter uma missão no Brasil ou na Colômbia, como é que isso vai funcionar? Bom, obviamente, galera, por enquanto, isso são apenas rumores, né? A gente tem confirmações do Project Americas, agora não dá pra saber se essa viagem pra América do Sul foi cortada ou não. De todo o conceito original do Project Americas, o plano de voar pra América do Sul pode ter sido cortado segundo essa própria reportagem da Bloomberg. Então não existe nenhuma confirmação de que no mapa jogável vai ter lá o Brasil ou a América do Sul fora de Leônida. Mas eu acho que é preciso a gente validar aqui que pra toda essa teoria fazer sentido, até no sentido histórico, precisa ter um contrabando de verdade rolando em Vice City. Algo do outro lado da rota precisa existir. Nem que seja mencionado só durante rádio, alguns diálogos de missão, ou algum NPC brasileiro lá no meio. Eu até já trouxe aqui vídeos comentando que é possível que tenha brasileiros no GTA 6. Se você também não conferiu, clica no cardzinho e o link tá na descrição. Mas já pensou que louco ter uma gangue de brasileiros por lá? Ou até encontrar aí esses NPCs colombianos, cubanos, faria muito sentido com o enredo do jogo. E bom, literalmente é assim que funcionou na vida real. Pra abastecer Miami nos anos 80, a carga vinha de fora. O dinheiro era lavado aqui. Só que se pra Rockstar se manter fiel à própria pesquisa, eles claramente precisam reconstruir esse mundo. Então a América do Sul nem precisa aparecer de fato no jogo. Ela pode estar ali apenas em uma missão, como Ludendorff ou Liberty City. Mas uma coisa é fato, ela tem que fazer parte da história. Então analisa todo esse ciclo completo. Um pântano vira um point de luxo através de toda a especulação imobiliária. Depois tudo quebra e vira ruína, até que um êxodo ocasionado por um regime totalitário acaba tornando o pântano em uma das regiões mais místicas, mais atraentes e mais luxuosas dos Estados Unidos. Tudo isso construído e pavimentado com dinheiro de contrabando de quilos, ou melhor, toneladas de produtos ilegais. Mas a grande pergunta que fica é: será que a gente vai ter oportunidade de ir pra América do Sul durante a história do GTA 6? Será que vai ter alguma missão relacionada a contrabando? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se você curtiu essa análise histórica combinada com o conceito do GTA 6, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho, porque eu tô trazendo vários vídeos nessa pegada aqui pra vocês, e tudo que sai de novidades oficiais da Rockstar Games, eu sempre tô registrando da melhor forma pra vocês aqui no canal. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Já fica ligado, porque qualquer informação oficial você vai ficar sabendo aqui. E se gostou, deixa o like pesado, né, galera? Não leva nem um segundinho. Esse vídeo deu um mega trabalho pra fazer pra vocês, de roteirizar, apresentar, editar. Então o seu like mostra pro YouTube que a gente fez um bom trabalho, e assim o vídeo chega pra mais pessoas. Posso contar com o seu apoio? E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!